a paz de Cristo nas nossas vidas. Na nossa última meditação nós falamos a respeito de que todo cristão ele deve se submeter às autoridades. O apóstolo Pedro nos orienta a isso, o apóstolo Paulo nos orienta a isso, o próprio Cristo nos orienta a isso. Nós lemos o texto de Romanos 13, que diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Então, mesmo as autoridades governamentais, elas estão debaixo de uma autoridade maior, que é Deus. Deus é a autoridade suprema do universo. E no versículo 6 do capítulo 13 de Romanos, que nós lemos, diz o seguinte: pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Então, as autoridades, elas têm suas finalidades. Mas vamos embora pensar hoje a respeito de governo, de autoridade do governo. Nesse tempo agora que nós estamos vivendo, há uma mistura entre aquilo que a igreja deve fazer e aquilo que o Estado deve fazer. E nós temos visto que essas coisas, na história da humanidade, em especial na história cristã, nunca deu certo. O governo, ele tem coisas que são do governo, mas a igreja tem coisas que são da igreja. Não se deve misturar, porque toda vez que isso se mistura, essas coisas atrapalham. É uma ilusão nós acreditarmos que um governo, por ele ser cristão, seja ele reformado, seja ele carismático, seja ele tradicional, ortodoxo, que isso vai resolver todos os problemas da comunidade, aqui em especial os problemas do Brasil. Eu disse na outra vez que todo governo é corrupto, embora o governador, o presidente, o prefeito, a pessoa em si não seja corrupto, mas também existe dezenas de centenas de pessoas que se chegam ao governo para levar vantagem sobre isso. Mas aqui, uma das coisas que a Bíblia nos assegura e que Deus dá liberdade a todas as pessoas. O ser humano ele é livre para crer, ele é livre até para não crer. Mas nós sabemos que tudo aquilo que fazemos, nós vamos prestar conta dessas coisas que fizemos ou que deixamos de pensar. Então nós podemos dizer que o governo, ele tem direito de proteger a liberdade do cidadão. O cidadão é livre para pensar, para falar os seus pensamentos, desde que isso não ofenda as pessoas. Ele é livre para professar a sua fé. O governo também, ele tem direito de limitar muitas vezes essa liberdade. E embora muitas pessoas sejam contra, mas isso para um bem maior, o governo ele pode usar desse direito de restringir a liberdade. Na época da Covid, nós vimos que muitos lugares não se podia entrar livremente. Até no supermercado deveria se manter uma distância, usar máscara, e essas coisas são necessárias para que a própria população seja protegida. O governo também, ele tem direito de dar segurança para que o cidadão ele seja livre, para que ele desfrute dessa liberdade. Mas nesses tempos, como eu disse, a igreja ela tem se metido em muitas coisas e o Estado também tem se metido em muitas coisas. Então, misturou-se a respeito disso. Há um texto na vida de Jesus que Mateus ele registra no capítulo 22 do Evangelho de Mateus e do versículo 15 até o versículo 22. Ali é um fato que existia naquela época no judaísmo, existiam várias seitas ou vários partidos dentro do próprio judaísmo. E tinha um partido chamado Herodianos. Esses herodianos eram os que apoiavam as ações de Herodes. Evidente que não faziam isso de graça, eles tinham seus benefícios. Então esses herodianos, eles se juntaram com outro grupo chamado de fariseus, os fariseus, e eles planejavam como eles deveriam jogar Jesus contra o povo ou contra o Império Romano.
E nesse texto aqui diz que eles chegaram para Jesus e chegam até falando, fazendo alguns elogios a Jesus, dizendo: olha, nós reconhecemos que o Senhor está vindo de Deus e que as coisas que o Senhor faz, ninguém faz. Mas nós queremos saber, é lícito pagar o imposto? É o imposto ao Império Romano? Aí Jesus diz: vocês são uns hipócritas, vocês não estão usando essas perguntas com sinceridade. Então Jesus diz assim: me mostre uma moeda. Eles pegam uma moeda e Jesus pergunta: de quem é a esfinge? De quem está cunhado nesta moeda? Então ele diz assim: é César. Então Jesus diz assim: então dei a César o que é de César e dei a Deus o que é de Deus. Jesus ali está dizendo que a igreja não deve se meter nas coisas que são do Estado. Mas o objetivo deles ali era que, se Jesus dissesse que era justo pagar imposto, então eles iam dizer que Jesus estava apoiando o império. Olha, ele manda pagar imposto porque ele apoia o império. Então levaria Jesus, queriam levar Jesus a ser contra os judeus que ali estavam. Olha, eles dizem que nós somos massacrados, digamos assim, pelo império, e que nós devemos continuar pagando imposto. Por outro lado, se Jesus falasse que não deveriam pagar o imposto, eles usariam estas palavras de Jesus para dizer que ele estava propagando que a cobrança de imposto era ilegal, para que Jesus ficasse contra o império. O cristianismo, ele foi perseguido até o imperador Constantino. Quando o imperador Constantino ele decretou que o cristianismo era a religião oficial do governo, a religião oficial do governo, então, chegou muita gente. Muita gente se achegaram para ser do partido do imperador, para que pudessem levar vantagens a respeito disso. Nós sabemos que o ser humano é assim. E já disse um sociólogo que, se um dia o Hitler fosse o imperador do Brasil, muita gente boa, ele se referia a cristãos, muitos cristãos, eles iam achar um jeito de se acomodar nesse governo totalitário, nesse governo perverso. Um pouco mais na frente, depois do primeiro século, já época da reforma, um pouco depois da reforma protestante, o teólogo Calvino, o teólogo de Genebra, ele foi nomeado como uma espécie de administrador da cidade de Genebra. Mas ele disse para o prefeito lá que ele só aceitaria se ele tivesse carta branca de fazer o que achava que era certo. Então o prefeito deu carta branca para ele. Em pouco tempo, Calvino mandou fechar os bares, expulsou todo mundo que tinha vícios, ninguém podia beber, ninguém podia fazer qualquer tipo destas coisas. Observe que esse cristianismo levado ao extremo, isso nunca foi professado por Jesus e pelos apóstolos. Na época de Jesus, existiam prostíbulos, existiam lugares de vendas de bebidas, existiam corrupção de todas as formas. Porque Jesus sabia que uma lei não modifica o coração do ser humano. O ser humano, ele pode sair daquele lugar onde ele bebia, onde ele se prostituía, mas ele vai para outro lugar. Então a sua situação não foi mudada. Um pouco mais na frente, já na época de Hitler, há relatos em que a igreja, ela, em muitas situações, ela fechou os olhos para as barbáries que aquele homem cometia. E houve até muitas pessoas da igreja que apoiaram aquilo que o regime fazia. Apoiaram entregando pessoas, denunciando pessoas. Então a igreja, quando ela se mistura com o Estado, ela corre esse risco de fazer aquilo que o Estado determina. A igreja, ela tem coisas que só ela pode fazer. Como eu disse, o Estado é para promover a segurança, cuidar da liberdade do ser humano, proteger, de certa forma, a integridade do ser humano. Mas tem coisas que só a igreja pode fazer. O Estado não foi chamado para pregar. O Estado não foi chamado para falar de Jesus. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, ele não pediu opinião do Império Romano, nem da comunidade judaica.
Depois, um pouco mais na frente, quando os diáconos são escolhidos, o texto de Atos, o capítulo 6, nós vemos ali que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles não pediram opinião de ninguém, do Estado nem nada. Por quê? Porque a igreja, ela é livre para tomar as decisões concernentes à igreja. E toda vez que a igreja, ela quer se meter nas coisas do Estado, ou o Estado quer se meter nas coisas de Jesus, nas coisas da igreja, isso não dá certo. Há um texto também muito interessante que nós encontramos na Bíblia, e ali Jesus, ele está dizendo que a igreja não deve se meter em determinados assuntos da vida particular das pessoas. E Jesus, ele tinha muito cuidado nessas coisas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e no versículo 13 e 14, há um registro bem interessante. Jesus estava ensinando a multidão, quando uma pessoa da multidão gritou assim: Mestre, diz para o meu irmão dividir a herança comigo. E Jesus diz assim: amigo, quem me colocou como juiz dessa situação? Aqui, irmãos, amigo, Jesus está dizendo o seguinte: olha, imagine nessa época de Covid que morreram tanta gente. E aí as pessoas que estão brigando pelas heranças das suas famílias vão para a igreja decidir. A igreja não tem que se meter nisso. A igreja pode orientar, mas quem tem que se meter nisso é a justiça. É a justiça que tem que, se a família não conseguir pacificamente, harmonicamente, decidir o que deve ser de cada um, deve procurar a justiça quem se sentir prejudicado. Então a igreja, ela não deve se meter nestas coisas. Mas nós devemos também nos submeter a todas as ordens do governo? Não. A Bíblia é clara também a dizer essas coisas. No capítulo 3 do livro de Atos, nós encontramos um texto ali que fala que os discípulos, Pedro e João, curaram um paralítico. E depois esse paralítico passou a ser um discípulo, e João e Pedro estão pregando, e as pessoas começam a ouvir. Então a liderança judaica manda prender Pedro e João, e eles passam a noite presos. Na manhã, a liderança se reúne e diz: olha, vocês não podem falar mais em nome de Jesus, vocês não podem falar sobre essas coisas. Então Pedro, ele fala uma coisa no livro de Atos, aqui o capítulo 4, que Pedro diz o seguinte: julguem os senhores, a resposta deles àquela liderança. Julguem os senhores, mesmo se isso é justo aos olhos de Deus. Obedecer aos senhores ou obedecer a Deus. Quando uma lei ela é contrária àquilo que Deus determina, o cristão não deve se submeter a esta lei. Por exemplo, na Holanda, a eutanásia, que o nome é muito bonito, morte sem dor, morte tranquila, morte boa. As pessoas ali, um dos países, acho que são 5 países na Europa que já usam a eutanásia, que permite a eutanásia. Então ali, se a pessoa fez 70 anos, ela pode ir a uma farmácia ou a um local de saúde e faz uma declaração dizendo que já cansou de viver, já viveu demais e pode conseguir comprar o medicamento para que possa se suicidar. Isso, se essa lei chegar ao Brasil, o cristão que trabalha na farmácia, no centro de saúde, ele não pode ajudar, não pode vender, não pode fazer essas coisas, porque isso é contrário à determinação de Deus, é contrário à lei de Deus. Matar é errado, matar é errado. Uma outra coisa, se o aborto for liberado e você é um cristão, um cristão realmente firme, você não vai fazer aborto, não vai fazer aborto. Aqui no Brasil o aborto é legal e é limitado, mas entretanto o desejo de boa parte da população é que o aborto ele seja liberado em qualquer situação. E o aborto aqui no Brasil ele é comprovado que ele está relacionado à imoralidade. As pessoas que têm dinheiro,
E pense aqui numa situação do Brasil em que qualquer bairro periférico das grandes cidades, ou mesmo no interior, um padrasto que violenta uma menina e que essa menina engravida, ele vai ter liberdade para que essa criança ela possa praticar o aborto. Então, uma perversidade, ele passa agora a ser protegido por lei. As pessoas que defendem o aborto, elas dizem que a pessoa deve ser livre para fazer o que quiser da sua vida. Mas, entretanto, o cristão ele não deve apoiar e nem deve participar dessas coisas. Assim, então, ainda que o Estado coloque estas leis para que o cristão, ou de certa forma, a igreja, ela aceite, nós não podemos aceitar. Assim, nós devemos nos submeter a todas as ordens do governo, aquelas ordens que são lícitas, aquelas leis que são lícitas. Entretanto, aquilo que é uma afronta a Deus, uma afronta à nossa fé, nós não devemos apoiar e nós não devemos aceitar. O cristianismo, ele trata basicamente de cuidar da vida emocional, da vida espiritual das pessoas. Tem coisas que só o cristianismo faz, só a Bíblia nos orienta a fazer. Pregar o evangelho, só quem pode pregar o evangelho, quem deve pregar o evangelho é a igreja. Entretanto, a igreja, ela não pode se confundir com política, com coisa do Estado. Às vezes, a liderança, ela é tão apaixonada por estas coisas, que ela termina abrindo espaço para que se fale mais de política na igreja do que se fale de Jesus. Nós devemos viver com sabedoria nesse tempo. E nós não devemos permitir que esse tempo de tantas confusões no Brasil, de tantas crises e de tantas iras, elas cheguem à igreja e a igreja, ao invés de ser pacificadora, a liderança, ao invés de viver pacificamente como Jesus orienta, elas findam sendo provocadores de crises e criando dificuldades entre os irmãos, entre a congregação em si. Nós somos chamados para ser pacificadores, vivermos como um cristão nesse tempo. Que Deus nos dê força para viver como cristão e que vamos acatar aquilo que é lícito, mas entretanto não vamos fazer aquilo que é ilícito, aquilo que é contrário à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.